Vamos lá, gente. Então vejam só. Na aula passada a gente estava fazendo modelagem muito básica, usando recursos simples, e a maioria deles não eram necessariamente aplicados, né? Eles, não, até era, né? A gente fez umas casinhas, mexeu na coberturinha, fizemos alguma coisa já meio aplicado mesmo. Eu fiz umas modelagens que remetiam à forma de edifícios. Mas hoje está mais aplicado ainda. Por quê? Nós já aprendemos a fazer modelagem de complexidade mediana, como, por exemplo, fazer o loft. Vocês lembram disso? Que a gente pegou uma figurinha aí, subimos algumas formas, e aí, na hora que a gente estava com os objetos já elevados nos níveis, a gente produziu uma volumetria diferenciada. E a gente usou para isso o comando loft, né? Ó. Então, era bem simples, né? Só precisava estar com as formas colocadas nos níveis corretos e selecionar uma a uma, enter, pronto, a volumetria já é colocada. Gente, o procedimento para fazer volumetria de terreno no AutoCAD é similar e é tão flexível e fácil de reverter como é nessa aplicação que a gente fez na aula passada. Não vou repetir isso aqui, que isso aqui foi alvo da aula passada, está gravado, vocês podem reassistir a aula lá. O que nós temos aqui? Um terreno. E o que acontece com o terreno quando ele vem do topógrafo? Ele vem todo retinho planificado, mas o topógrafo vem nas curvas de nível e escreve que uma está 5, 0, vai dizendo os níveis e a gente vai colocando esses níveis. No nosso caso, gente, nosso terreno tem uma diferença de nível de 11 metros de desnível. Tá? Não é tão perceptível os 11 metros quando você olha ao longo de 80 metros, porque isso vai dar próximo de 10%, 12%, uma coisa desse tipo, tá? De inclinação. Então, a gente não vai perceber tanto. Porém, tem consequências no projeto de vocês. Por isso que na primeira apresentação de vocês, precisa modelar no isopor a volumetria. Na segunda, que vocês vão fazer, precisa modelar a volumetria do terreno no 3D para apresentar. E precisa mexer nela. Portanto, hoje nós vamos começar do mais bobinho, que é fazer um terreno. E depois vamos aprender a modelar em cima do terreno para buscar resultados, buscar formas diferenciadas. Ok? Olhem só. O procedimento não é complicado uma vez que você coloca os níveis. Colocar os níveis também não é complicado, que vocês sabem dar move e sabem mexer em propriedades. A única coisa que a gente precisa fazer para modelar um terreno, gente, é fazer igual a gente fez no loft na aula passada. Colocar os níveis em suas determinadas alturas, pegar uma a uma na sequência da volumetria do terreno e, ó, terminou de pegar, dá um enter, ele já coloca a volumetria para a gente como é lá no local. É bobo, não tem muito o que fazer não. É mais difícil mover os níveis do que fazer a volumetria em si. Só que se lembrem do seguinte, isso daqui foi somente uma chapinha fina. A gente precisa da volumetria do terreno em forma de volume mesmo para cavar buraco, para poder mexer na terra. Então, para isso, a gente usa alguns recursozinhos um pouquinho mais interessantes, como pegar, por exemplo, o terreno solidão, pegar essa chapa que era só uma coisinha chapada e usar ela para cortar o objeto. Então, a partir dela você faz um corte e aí sim sobra um volume. E em cima dele você começa a poder trabalhar, porque daqui você pode pegar as figuras geométricas básicas que a gente já aprendeu a fazer, ó, e aí descobrir outras possibilidades com ele, começar a cortar, começar a emendar, cavar buracos, subir, fazer o subsolo aqui de baixo, e aí vocês vão descobrindo outras possibilidades a partir daqui, tá? Então vamos devagar, passo a passo, cada uma dessas etapas, até chegar nisso aqui, vocês viram que é pouco, né? Depois que está com a dinâmica na cabeça. É rapidão, é segundos para fazer um terreno. Mas aprender demora um pouquinho mais. Então vamos aprender agora? Bom, primeira coisa. Esse desenho meu aqui que eu fiz, obviamente foi tão rápido porque eu não precisei subir os níveis, né? A gente vai precisar subir os níveis dessas curvas porque veio do topógrafo tudo planificado. Mas ele avisou pra gente que tá no nível 0 aqui na primeira curva de nível e na última está no nível menos 11. Só que tem um detalhe. Quando a gente faz a união pelo loft das curvas de nível, elas não vão fechar
no limite certinho do terreno. Por quê? A curva de nível não está no final do terreno quando o topógrafo dá. Ela finaliza um pouquinho antes da quina. Então o que a gente faz para gerar artificialmente um limite compreensível pelo AutoCAD? A gente vai nas quinas do terreno e faz uma linhazinha em diagonal obedecendo a forma. Na prática, você pode dar um offset no terreno e depois cortar e ficar só a pontinha. Essa pontinha aqui, ela não pode ser... Desculpa, deixa eu botar aqui para quem não veja gravado. Essa pontinha, ela não pode ter as extremidades maiores do que a última curva de nível. Estão vendo que eu fiz menores um pouquinho, né? Porque senão vai quebrar a lógica de continuidade da malha que vai gerar essa volumetria. Bom, tem várias maneiras da gente mover esse nível daí. Eu não considero mover com move a forma mais inteligente. Eu acho pela propriedade mais interessante. Mas caso você tenha dificuldade em raciocinar na propriedade, eu vou ensinar também, só vou fazer uma para que vocês entendam como é que é o raciocínio. Já que essas aqui de fora, elas foram artificiais, elas não fazem parte do nível real que a gente quer trabalhar, eu vou mover no mesmo nível que tá as que estão nas extremidades. Por exemplo, aqui era o nível 0, essa de cá era o nível menos 11, ok? Ó, de cada linha principal para cada linha principal tem 10 metros. Por isso que aqui tem 11, menos 11. Ó. Aqui tem um a mais além dos 10 em 10, tá? Então, veja só. Eu poderia simplesmente, segurei Shift, apertei a rodinha do mouse, girei para ver desta maneira. E, obviamente, com o método de visualização, não sendo em 2D, então, peraí, deixa eu botar o meu ambiente em 3D Modeling, para ficar mais fácil. E aí eu consigo visualizar aqui, ao invés de Windows D ou Wireframe, eu prefiro que esteja em conceitual, que nos permite enxergar melhor a volumetria. Feito. Certo? Aí a gente vem aqui e pode mover. Como é que move? Difícil, né? Seleciona o objeto, já selecionei as duas, peguei aqui no Z, ó, puxei para baixo, coloquei 11. Também eu falei que não acho que é prático, mas né? É simples. Aí posso vir aqui no outro, ó, puxar para baixo, botar 10, que lembra que ele vai subindo? Essa quina que a gente pegou aqui, gente, ela é a quina mais baixa da volumetria, tá? Lá na quina oposta ela tá alto, 10. Mas vamos supor que você não gostou, teve problema, achou difícil, seja lá o que for, para dar move desse jeito, que é difícil pra caramba, né? Você pode trabalhar por propriedades também. Qual seria o método para trabalhar? Eu gosto mais de trabalhar com propriedade. Eu faço assim, ó. Seleciona a polyline que você quer trabalhar, botão direito e entra na propriedade. Na janela que aparece, se você for olhar lá embaixo, ó, tem um campo chamado elevação. Por que eu gosto de propriedade? Porque eu também tenho como conferir depois. Eu já fico olhando por aqui. Se você for clicando nas linhas, vai mostrando ali que elevação que ela tá. Então, essa daqui eu vou escrever, ó, menos 10. Já desceu, ó. Aí eu dou um ESC, pego a outra, aí subo aqui e digo, ó, que a elevação é menos 9. Você vê que a janela de propriedade já está aí, eu nem preciso tirar ela daí. Aí vou fazendo, menos 8. Vamos lá? Façam isso aí em todas de vocês. Não. Seleciona essa polyline, não aciona comando polyline, não. Seleciona qualquer uma das polylines, clica com o botão direito, escolhe Properties, e na janela que aparece, desce a barra de rolagem até achar Elevation. E no Elevation altera. Se você achar difícil, vai no Z uma por uma e vai descendo. Menos 11, menos 10, lembrando, as duas primeiras, que é aquela de diagonal e a primeira curva de nível, é menos 11. A última e a quina de fora é 0, ok? Então, ó, cheguei aqui, tô menos 7, vou vir na outra, menos 6, vou descer para cá, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1,
As últimas duas é nível 0, não precisa alterar nada nas últimas duas, tá? Que é a última curva de nívelzinho, que é a branca depois da magenta, e aquela da quina, para poder fechar a face. Como o procedimento próximo que tem é curtinho, rapidinho, eu vou já indicar ele, e aí eu corto o vídeo aqui para a gente ter a aula dividida em 3, tá? Somente fazer a superfície, depois fazer o corte, depois fazer as alterações dentro do volume do terreno, tá? Então, qual seria o próximo passo agora, depois que eu colocar todas as alturas? Gente, é dar loft, não tem mistério. É dar loft, selecionar todas e dar 2 enters. Fica feito a chapinha, tá? Difícil assim. Então, ó, não preciso nem ir para o comando, pode até digitar se quiser. Loft. E aí, ó, vai selecionar uma a uma. E vocês vão ver que a volumetria já vai aparecendo. Não pode pular. Se você pular, vai dar inconsistência volumétrica. Ele não vai fechar o volume do loft para fazer o terreno. Terminei de fazer. Dou 1, 2 enters. Está feita a volumetria inicial, feita com malha. Somente a chapinha. Vou interromper o vídeo aqui nesse procedimento para tirar as dúvidas. E a gente continua depois para fazer a volumetria base, tá? Então, dá uma paradinha.